E hoje nós vamos conversar sobre crenças limitantes, uma coisinha que pode estar bloqueando o seu processo de emagrecimento. E às vezes você deixa de começar um processo de emagrecimento ou desiste no meio do caminho por causa disso. Então vamos desvendar esse mistério aqui hoje. O papo vai ser rápido, tá, pessoal? Nem se preocupe. Então senta aí, pega seu chá, pega seu café e bora bater esse papo. O assunto de hoje é muito bacana. A gente vai falar sobre crenças limitantes. Eu vou focar crenças limitantes no emagrecimento, mas esse é um assunto que, se você prestar bem atenção em tudo que eu falar aqui, você pode levar para a sua vida, tá bom? São coisas que influenciam diretamente na sua vida. Quero fazer primeiro uma pergunta a vocês, tá? O que é que vocês acham que é uma crença limitante? O que são crenças? Crenças limitantes nada mais são do que programações mentais. São programações mentais que estão na nossa cabecinha. E essas programações mentais, elas acontecem devido às experiências que a gente já viveu, tá? Ou experiências que a gente viveu, ou coisas que a gente ouviu. Experiências positivas e negativas. Tudo que a gente vive, a gente absorve e isso se torna uma crença, tá? Independente de ser experiências negativas ou experiências positivas. A gente é igual uma esponja. Quando você joga uma água, ela absorve tudo. Acontece que na nossa vida, essas crenças vêm se formando, né? Essas programações mentais, as programações mentais se formam desde quando a gente é criança, lá na infância. Elas vêm se formando desde aquela época, tá? E aí, meu povo, o que acontece é, durante a nossa vida, quando a gente vai vivendo experiências positivas ou negativas, o nosso cérebro, ele não entende assim, ó, bom, isso aqui vai ser bom pra ela lá na frente, eu vou guardar. Ó, isso aqui não vai ser muito legal não, isso aqui vai atrapalhar tudo, não vou guardar. Não. Tudo que é positivo ele guarda, tudo que é negativo ele guarda. Ele é um arquivo, o nosso cérebro é um arquivo muito poderoso. Ele arquiva, ele guarda tudo que a gente vive, seja uma experiência positiva ou uma experiência negativa, tá? Tudo que a gente vai vivendo desde a época do útero, quando eu estava no útero, tá? Veja que o papo é profundo. Toda a experiência, e no caso, naquela época que a gente era um feto, toda a experiência que a nossa mãe, né, a pessoa que estava nos gerando, vivia, nós já estávamos arquivando aquilo dali, tá? Então as crenças nada mais são do que programações mentais. E essas programações mentais acontecem devido a experiências que nós vivemos. Experiências, ela negativa ou positiva. Já, tá bom, eu entendi essa parte. Mas o que é que isso tem a ver com o danado do emagrecimento? Bora lá. As nossas crenças, pessoal, elas determinam as nossas decisões na vida. Presta atenção, hein? Toda decisão que você toma é baseado nas crenças que você tem, que são as programações mentais. Toda decisão que você toma são baseadas nas suas crenças, tá? Isso já começa a explicar muita coisa. E toda decisão que você toma, o nosso cérebro, ele tem duas funções, tá? Nos dá prazer e fazer com que a gente fuja do perigo. Toda vez que a gente está prestes a tomar uma decisão, quando a gente decide, vou fazer isso ou não vou fazer isso, seja lá o que você decidiu aquilo porque você decidiu baseado em uma crença, certo? E o seu cérebro só permitiu que você tomasse aquela decisão porque ele sabia que aquilo dali seria a melhor opção para você. Aquilo dali ia lhe tirar de um perigo ou lhe causar um prazer, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui em um sentido mais figurado para vocês entenderem melhor. Então, digamos que uma criança, quem é que tem filho aí sabe que criança é doido para botar o dedo no danado da tomada. A criança, ela ainda não sabe que se ela colocar o dedo na tomada, ela vai levar um choque. Ela não sabe. Até que, um dia, ela vai lá e bota o dedo. Vocês entendem que pode ser que ela leve um choque e pode ser que não, certo? Aí ela vai lá e botou o dedo na tomada. Ela levou um puta choque. Isso aí já ficou gravado no cérebro dela. Da próxima vez que ela for lá, quando ela for colocar o dedo, ela vai dizer, opa, ela vai lembrar, o cérebro dela vai alertar ela daquela dor que ela viveu lá atrás. Daquela experiência que ela viveu. E provavelmente ela não vai colocar o dedo.
Ainda que alguém, né, ainda que alguém falasse assim pra ela, filho, a mãe, né, pode colocar o dedo, mamãe deixa. Faz de conta que essa tomada daí não dá choque. Essa daí não causa dor não, filho, põe o dedo. A criança não vai colocar o dedo. Ou ela vai colocar morrendo de medo, depois de muita motivação. E por que ela tem aquele medo? Porque ela já viveu uma experiência negativa naquela situação. Diferente do irmão. Digamos que essa mesma criança tem um irmão. O irmão nunca levou um choque. Aí essa pessoa, a criança que nunca levou o choque, chega lá na tomada, minha filha, bota os 2 dedos na tomada. Ela nunca sentiu aquela dor. Aquilo dali não ficou salvo como uma experiência negativa. Vocês conseguem entender que a decisão daquela criança em colocar o dedo foi baseada em uma experiência que ela já viveu? O cérebro dela pensou, bom, isso aí não tem risco não. Você nunca viveu isso daqui. Pode colocar o dedo. Já a outra criança que levou o choque, o cérebro dela na hora falou assim, opa, aí é zona de perigo. Lembra daquela vez que você se deu mal? Aí ele decide não colocar o dedo. O que é que isso tudo, pessoal, tem a ver com o emagrecimento? No emagrecimento, essas crenças são muito fortes. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas viveram crenças negativas com o emagrecimento. Viveram experiências negativas. E lembra que eu falei que todas as experiências ficam salvas? As positivas e as negativas. Deixa eu dar outro exemplo pra vocês. Sabe uma pessoa que viaja, digamos que uma pessoa foi pro Japão. Aí ela chegou no Japão, comeu um monte de sushi, teve dor de barriga, a viagem foi um terror. Já Daniela foi lá no Japão e teve uma experiência maravilhosa. A comida foi muito boa, os japoneses foram muito receptivos. Vocês conseguem entender que essas duas pessoas tiveram experiências diferentes com a mesma situação? Com a mesma viagem, com a mesma comida? Essas duas pessoas saem agora pra conversar numa mesa de bar. E Jéssica chega lá e fala assim, galera, eu tô a fim de viajar pro Japão, o que é que vocês acham? Daniela vai falar assim, cara, vai ser a melhor viagem da sua vida. Bota a mala e vai, me avisa quando é que você vai porque eu vou com você. O que fez Daniela falar isso foi a experiência que ela viveu, certo? Já Suzana foi a pessoa que teve a experiência negativa com a viagem. Aí ela chega e fala assim, ih, Gé, se eu fosse tu escolher outro lugar, olha, a comida é uma porcaria. Aí a pessoa já começa a falar como se aquilo dali fosse uma regra. A comida é ruim, os japoneses não são receptivos. Enquanto Daniela tá ali do lado, ó. Como assim? Os japoneses... Não, você tá falando besteira. Não é possível. Eu fui lá, a comida é maravilhosa. E a pessoa que viveu aquela crença negativa, aquilo dali é tão forte nela que ela não acredita. Ela vai falar para todo mundo que quiser ir pro Japão para não ir, que a comida é ruim, que os japoneses não são receptíveis, que a viagem vai ser ruim. Vocês concordam que nesse momento eu, que estava querendo viajar, eu tenho duas opiniões? Nesse momento eu tomo a decisão de ou eu vou na ideia da Daniela, que a viagem vai ser muito boa, ou eu vou na ideia da Ritinha aqui, esqueci até o nome que eu dei a Ritinha, que falou que a viagem vai ser muito ruim. Tudo que a gente fala, a forma como a gente age, as nossas decisões e as nossas ações são baseadas em experiências que vivemos, sejam elas negativas ou positivas, tá? Toda a nossa ação, toda a nossa decisão, a gente decidiu fazer aquilo dali por causa de alguma coisa que está programada aqui dentro. Às vezes são coisas que a gente não lembra. A gente só sabe que a gente tem fiasco, arisca daquilo dali, que a gente não quer. Mas a gente nem sabe o porquê que a gente se sente mal fazendo aquilo dali ou que a gente não quer fazer aquilo dali. Porque são baseados em experiências e muitas vezes, pessoal, isso está no nosso inconsciente. A gente não consegue acessar de uma maneira muito fácil isso daí. Vocês entendem? Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Fala aí pra mim, me dá aí um feedback, tá? Aí, agora vamos entrar no nosso assunto oficial, que é o emagrecimento. A maioria das pessoas, pessoal, tem experiências negativas demais com o emagrecimento. Muito negativas. A maioria das pessoas fizeram mais de 10 dietas na vida. Todas elas engordaram, emagreciam 5 quilos e engordavam 10. Ou elas faziam dieta que elas sofriam demais e passavam fome. Ou aquelas dietas lá de 2008, que era 2 caixas do Pará e metade de uma maçã. Meio pão integral com queijo ricota. A experiência que elas tiveram com dietas, com emagrecimento,
Porque quem vai buscar uma dieta, né, tá querendo emagrecer. A experiência que aquelas pessoas viveram com o emagrecimento foram experiências negativas. E não foi uma só, foram muitas. A partir dessa experiência que elas tiveram, arquivou aqui no cérebro dela, ó. E agora, toda vez que ela for tentar emagrecer, a primeira ação que ela vai ter é uma ação negativa. O cérebro dela vai estar ali o tempo inteiro, ó. Você lembra que da outra vez, no sentido figurado, né, meu povo? Você lembra que da outra vez você inventou de fazer isso daí, não deu certo. Isso aí não vai dar certo. Emagrecimento, você fez 10, não deu certo. Vocês entendem? E muita gente deixa de acreditar por causa dessas crenças. São crenças, não são verdades absolutas. São coisas que você tomou como verdade porque aconteceu uma vez com você lá atrás. Jé, e como é que a gente faz para sair dessas crenças? Como é que a gente faz para se libertar disso daí? Aí é que vem o pulo do gato. A única forma, pessoal, da gente destruir crenças, né? Porque lembra, já tá arquivado, já foi. Daniela já teve uma experiência muito boa no Japão. Ninguém vai tirar isso dela. Já tá arquivado. Mas como é que a Ritinha, que teve uma experiência muito negativa, vai fazer para tirar esse arquivo que tá tão forte na cabeça dela? Ritinha vai ter que ir de novo no Japão. Ela vai ter que viver experiências novas naquilo dali. Só que vocês entendem que é muito difícil? A probabilidade de Ritinha topar fazer outra viagem pro Japão é mínima. Ainda que alguém fale assim pra ela: Ritinha, dessa vez vai ser diferente. A gente vai ficar no melhor hotel. A gente agora tem muita grana pra pagar todo o passeio que quiser. Dessa vez vai ser diferente. Por mais que Ritinha acredite, ela não vai conseguir entrar em ação. Porque existe essa crença que tá limitando a ação dela. É igualzinho com a pessoa que tentou várias dietas na vida. Aí quando Jéssica aparece aqui pra falar de emagrecimento, quando eu falo emagrecimento, a pessoa já captou a experiência negativa que viveu e já acha que não vai dar certo novamente. Mas vocês entendem, pessoal, que, por exemplo, faz até algum sentido a Ritinha não querer ir no Japão novamente. Mas não faz sentido nenhum Ritinha falar que não quer mais ir nos Estados Unidos, já que ela teve uma experiência ruim no Japão. Não faz o menor sentido isso. Assim como não faz o menor sentido uma pessoa que já fez 10 dietas na vida ficar com medo de, por exemplo, entrar no meu melhor corpo e tentar novamente mais uma vez foi ótimo, né? Por caminhos diferentes. Mas eu entendo que é difícil essa decisão. É difícil quebrar essa barreira. Eu já estive desse lado, porque eu fui a pessoa que já tive mais de 10 experiências negativas com emagrecimento. Pra mim era muito difícil acreditar de novo em uma coisa que já tinha me machucado tanto. E é por isso que eu trouxe hoje uma pessoa aqui pra falar com vocês, surpresa, tá? Que foi uma aluna muito querida minha, da minha última turma, da turma 2, né, do meu melhor corpo. E eu convidei ela aqui porque ela foi uma pessoa, ela vai falar melhor pra vocês, tá, sobre a experiência dela. Mas na última turma, o nome dela é Tamires. Tamires entrou no último dia de inscrição. E eu lembro como se fosse hoje que ela me mandou uma mensagem, né? Que ela estava 100% desacreditada. Ela falou assim: Jé, eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo. Será que isso daí vai funcionar pra mim? Isso daí ela estava falando baseado nas crenças dela, nas experiências que ela já tinha vivido, experiências, infelizmente, negativas com o emagrecimento. Porém, o que foi que aconteceu? Ela precisou quebrar essa barreira. Ela precisou enfrentar aquilo dali para ressignificar aquela situação e criar experiências positivas. E agora sim, ela arquivou uma experiência positiva no cérebro dela. Porque agora ela entendeu que, bom, não é porque deu errado lá atrás que agora vai dar errado de novo. Afinal, esse é um caminho diferente. Eu até concordo quando as pessoas não querem tentar o mesmo caminho, né? O mesmo caminho que você já caiu naquele buraco 10 vezes. Por que você vai lá? Não faz sentido mesmo. Mas caminhos diferentes, pessoal, vão te trazer resultados diferentes. E eu sei que essa é uma crença que é muito forte, principalmente na galera que quer emagrecer. Porque a gente já foi machucado muito tempo. A gente já sofreu muito com emagrecimento. Falou em emagrecimento, tá indo pro outro lado já. Porque a gente já acha que vai dar errado de novo. E não é culpa nossa. É baseado em experiências negativas que nós vivemos.
Deixa eu chamar a Tamires aqui, tá? Pra ela falar com vocês. Deixa eu ver se eu acho ela aqui na... Ela tá aqui já. Tamires, tá por aí? Já convidei, hein? Vamos esperar aqui, ver se carrega. Corações, corações. Muito obrigada, pessoal. Significa que vocês estão entendendo o assunto, né? Será que travou aí pra vocês? Deixa eu ver. Alguém me dá um alô aí. Me fala se tá travado o vídeo. Oi, Aí! boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Como Tudo você bem com está? vocês? Boa noite, pessoal. Pessoal, essa é Tamires que eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Tamires participou da última turma do Meu Melhor Corpo e você pode confirmar para mim, né, Tamires? Eu lembro como se fosse hoje. Você foi nos 45 segundos do último tempo, me mandou uma mensagem aqui no Instagram, né? Dizendo que já tinha tentado várias coisas, que já tinha feito, inclusive, vários outros cursos de emagrecimento. E é justamente isso que eu estava falando pro pessoal agora. É muito difícil a gente tomar a decisão de tentar mais uma vez, mesmo que seja caminhos diferentes, quando a gente já viveu alguma experiência negativa com aquilo dali. É muito difícil, né? E você teve essa atitude, né? De tentar novamente e de arriscar mesmo, né? E quebrar essa crença, né? Que é uma crença limitante. A gente já tá muito machucado de tanta coisa que a gente já fez para emagrecer. Então, qualquer método de emagrecimento a gente desconfia. Eu entendo isso. Toda vez que alguém fala sobre emagrecimento, a gente já tá indo pro outro lado, porque tá morrendo de medo, a gente já acha que vai dar errado. A gente já entra desconfiada, é ou não é? É verdade. Eu realmente fiquei bem segura, porque como eu tinha até comentado, né? Eu já fiz muito curso, já fiz algumas pesquisas, e aí, claro que parece que tudo é mais um rótulo, né? Ah, mais um curso, e aí, de novo, eu não vou conseguir. Ano passado eu tinha vindo de um curso bem bacana, e aí eu cheguei a comentar com você que eu não consegui fazer, fiz por algum tempo, e depois aquilo eu realmente não consegui seguir. Mas porque é o que você sempre fala, a gente não entende que a gente precisa aprender a se comportar, porque não adianta você fazer as coisas, saber fazer, saber se alimentar e não saber se comportar, que era o meu caso. Eu já sou uma pessoa extremamente ansiosa, assim, então, para mim, fiquei imaginando assim, poxa, será? Vai ser mais um curso? Será que vai ser igual o que eu fiz? E para mim foi muito bacana o retorno, assim, que você me deu, né? Logo falou, não, faz, vai ter essa parte, e era exatamente o que eu queria. Para mim foi, assim, um divisor de águas, porque como eu já tinha feito muitas coisas, já sabia de tudo, achava, né? A gente acha que sabe, né? A gente acha que sabe tudo. Para mim foi um divisor de águas, assim, essa parte comportamental, essa parte de você saber identificar, né? Se você realmente está com uma fome fisiológica, se é sentimental, né? Emocional, porque isso é muito difícil de você detectar. E o curso me ajudou muito com isso, muito. O período que eu fiz o curso, eu consegui perder peso e assim, comendo no olhômetro, porque eu tentei fazer né, a contagem de macros, e aí eu tentei com você, eu falei assim, gente, mas a sensação que dava é que eu tinha que comer pouco para emagrecer, eu não conseguia me ver comendo aquela quantidade absurda e perdendo peso. Mas por quê? Eu já vinha de uma situação de dietas muito restrita. E eu acho que o bacana, eu estava falando com meu esposo hoje, é que você viveu isso como a gente, né? Então, isso pra gente é muito legal. Porque se faz cursos, geralmente a pessoa, se formou, tudo bem, estudou, te ensina muito também, mas você viveu o que a gente vive, né? É humana como a gente. Então, para mim, comendo fora, nossa, como que era difícil eu comer fora e eu ter que ir para balança, pesar, não tinha condição. E aí eu me lembro que você mandou uma mensagem para mim, não, vamos tentar fazer 100. E para mim foi perfeito, porque como eu como todos os dias na rua, nossa, eu aprendi a comer no olhômetro, assim, sabe? A controlar minha quantidade e ver o peso descendo na balança, que é o mais legal de tudo, assim. Para mim o Conseguiu curso foi emagrecer, maravilhoso. conseguiu emagrecer sem fazer dieta, né? Sem fazer a famosa Sem dieta.
aprendendo a se comportar, né? A comer bem, a gente se alimentar bem, a se comportar, saber, né, o momento certo. E já a melhor de tudo é que eu não deixei de comer nada que eu gosto. Eu amo chocolate, então me deu uma vontade de comer um chocolate, cara, eu vou lá e eu como um chocolate, só que hoje eu sei comer um pouco do chocolate, eu não preciso comer a barra inteira. Isso é Agora, muito bacana. deixa eu te fazer uma pergunta, Tami, que isso foi bem bacana que você falou agora. Você come agora só um pedaço do chocolate justamente porque agora você aprendeu sobre como se comportar naquela situação, né? Porque Exatamente. eu falo isso para as pessoas, né, no meu dia a dia, tipo assim, ó, você pode comer só um pedaço. Eu sei que as pessoas não vão conseguir, porque existe um trabalho mental, um trabalho comportamental que precisa ser feito antes para poder ela chegar naquele nível de, por escolha mesmo, só pegar um pedaço de chocolate. E não por achar que comer mais vai engordar, né? É verdade. E isso a gente aprende mesmo, né, no dia a dia, com o curso, com né, os exercícios que você vai passando, a gente vai aprendendo. Porque geralmente uma pessoa que ela é ansiosa, claro que se ela vai comer um pedaço de chocolate, eu particularmente era muito assim, você fala muito disso, da pessoa ser 8 ou 80. Eu era assim. Eu às vezes estava fazendo a dieta 100%, né, praticamente. E aí, a hora que eu comi um pedaço de chocolate, eu falava, pô, já tô tudo errado mesmo, eu vou comer o resto. E hoje não tá sendo assim, isso pra mim foi muito bacana. Hoje, a hora que eu chego, poxa, eu tô com vontade de comer um chocolatinho. Ah, eu vou comer uma fileirinha do chocolatinho e eu vou manter a minha alimentação normal, saudável o resto do dia. Isso é muito legal. E você vê que você, ainda assim, você tá alcançando seus objetivos, sem abrir mão das coisas que você gosta, né? Isso é muito legal. Que bom, Tamiris. Fico muito feliz com o seu resultado. Muito obrigada por ter topado vir aqui falar, né? Não é todo mundo que topa vir aqui falar. Tem outras alunas lá do curso que quando eu falei para elas, ai meu Deus do céu, se desespera. Mas eu acho muito bacana também, porque eu sou assim como vocês, né? Mas eu sei que tem gente que chega aqui, que me conhece depois, e por não ter me conhecido antes, obviamente, fica difícil de acreditar que eu já vivi isso tudo, né? E é por isso que eu gosto de exemplos, né, de pessoas que seguiram exatamente o que eu fiz, porque tudo que tem lá no curso é o que eu fiz. É exatamente o que eu fiz e o que eu faço, né? Que eu passo para vocês e que fez diferença na minha vida. E o que eu sinto, assim, que é unânime é a parte comportamental de mentalidade, porque, na verdade, como você falou, né, pessoal, Tamires, ela já tinha feito outros cursos de nutrição, né, que envolve a alimentação em si. Então, ela já sabia o que... Ela já tinha uma boa base, né, Tami? Do que comer, né? O que é saudável, o que não é. Eu sei que tem gente que ainda não tem essa base, mas a grande maioria das pessoas, elas já tem isso. Mas ainda assim, elas não conseguem ter sucesso de forma definitiva, né? Que é o emagrecimento definitivo. Porque eu percebo que realmente o que falta é essa parte comportamental. Exatamente. É aprender a enxergar a comida com outros olhos, a entender que papel a comida está fazendo para você, por que é que você está tão dependente daquilo dali, né? Então, isso só me comprova que realmente esse fator comportamental e de mentalidade é uma coisa que já deviam ter explicado antes, né? Além de o que comer, quanto comer, né? Isso é muito raso. Eu acho que são coisas que andam juntas, né? Que se Sim, você souber como comer e não saber se comportar, uma coisa foi que eu sempre falo, não leva, não acaba não sendo suficiente, né? Porque sim. você não sabe se comportar. Eu, ano passado, perdi 10 quilos fazendo assim, uma dieta super restrita, né? Maluquice mesmo, antes dessa pandemia. E durante a pandemia eu consegui manter um pouco, fazer uns exercícios em casa, fazer caminhada. E aí, de repente, eu comecei a comer desesperadamente, de repente. Porque Foi quer dizer, isso. Aí eu acabava, eu estava em casa, eu estava ansiosa, eu já não estava trabalhando direito, porque estava tudo parando. E isso para mim era horrível, porque eu estava em casa o dia inteiro, então eu queria beliscar, eu queria comer, e quando eu vi, eu já tinha extrapolado. E aí dessa vez eu falei, não, vai ser diferente. E olha, eu ouvi muito assim de muitas pessoas que você precisa ter foco, você precisa criar vergonha na cara. E assim, não é questão de foco, é questão de você realmente estar determinado e aprender a se comportar, porque não é fácil. As pessoas que estão de fora, né, parece fácil.
Mas, poxa, tinha dia que eu falava assim, não, hoje eu não vou comer nada. E eu fazia uma dieta bacana durante todo o dia e chegava à noite eu tava desesperada, eu tava querendo comer o reboco da parede. Então, assim, era realmente a parte do comportamento e foi o que o curso me ajudou e hoje, para mim, tá sendo, assim, muito diferente tudo, Ai, que bom. sabe? Eu tô comendo com muito mais consciência. Não vou falar assim, todos os dias é perfeito? Não, tem dia que eu realmente estou mais ansiosa, quando eu vejo, não, peraí, eu tenho que me controlar. Só que, poxa, é muito bacana quando eu tô assim no meu sofá assistindo um filme e eu falo assim, poxa, que vontade de comer um negócio. Pô, mas eu tô com fome? Porque eu não sei, tem uma hora, eu acho que eu não tô com fome. E aí eu bebo uma água, e aí eu vejo que não era fome. Então, assim, isso você vai aprendendo a controlar, vai aprendendo a identificar. E é muito legal esse autoconhecimento, né, que a gente tem, Exato. que Esse a é o gente né, conquista. também. É o que eu sempre falo. Eu sempre falo pra galera. Não existe, o errado, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, não é o fato de você não resistir e comer aquele doce. O errado é quando você come por impulso, sem saber o que foi que te fez fazer aquilo dali. A partir do momento que é uma decisão, tudo bem. Mas o que eu vejo da maioria das pessoas é que elas não têm justamente, né, por não ter trabalhado a mentalidade e comportamento, né? Quase ninguém fala sobre isso, né? Para todo mundo emagrecer é fazer dieta e ponto, né? Por ninguém falar Sim, sobre isso, as pessoas não têm esse autoconhecimento. Elas não sabem o porquê estão querendo comer. Elas não conseguem identificar o que é que elas estão sentindo. A gente não aprendeu isso, né? Então, nesse caso, ela ia estar ali no sofá, ia dar vontade dela comer o chocolate, ela ia pegar a barra, ia devorar a barra inteira e achar que ela é uma fracassada, né? E aí, no outro dia, ela ia desistir de tudo e ia ficar procurando mais uma dieta. Quando, na verdade, exatamente. não é fácil, mas é simples. Então, o que eu falo pra galera, não significa que você não vai comer, mas significa que você vai entender o que você está sentindo naquele momento. Aí você toma a decisão. Porque o que me frustrava, Tami, também, é que eu não tinha o poder de decisão. Eu mesma não tinha, parecia que a comida mandava em mim, né? Exatamente. É assim que a gente sente. É como se aquilo dominasse a gente, né? E aí, aí que entra a parte de quando as pessoas te criticam, que você não consegue entender, porque você fala, gente, mas é muito mais forte do que eu, como se fosse uma força que te tomasse, né? E aí, de verdade, você quer comer tudo, você acha que você pode comer tudo. E não é assim, né? Eu acho que é uma coisa muito emocional, muito mental e que a gente tem que estar todos os dias trabalhando. Eu costumo dizer, hoje em dia eu falo que isso é uma batalha diária, É, porque, né, tem dia que você tá legal, que você quer seguir tudo legal, que você vai pra academia, que você vai fazer seu exercício, que você vai seguir na risca tudo que você tem para comer. Mas tem dia que você já acorda, você já não tá animado. Tem dia que você já, hoje eu não tô afim de comer uma comida saudável, hoje eu tô afim de comer uma besteira. E aí é batalha mesmo, correr atrás, identificar. Tá? Hoje, por exemplo, estava até desanimada. E aí eu vi a sua postagem no story falando assim, se ainda não foi, ainda dá tempo. Eu falei, cara, dá tempo. ai, Eu fui agora, no finalzinho da tarde. Mas porque são coisas que a gente tem que se policiar mesmo e se comportar. Porque se a gente tivesse que trabalhar mesmo ao horário, você vai. Você tem que falar, né? Você tem que cumprir o seu horário. Então, acho que a gente tem que ser assim com a nossa saúde, com a nossa, né, com a nossa rotina de exercício, com a nossa alimentação. Eu tenho que fazer e pronto. Porque quando você fica doente, você tem que fazer, né? Não tem jeito. Você vai ter que fazer, você vai ter que. Não posso comer, não posso. Então é tão mais bacana você já fazer de uma forma saudável, comer de uma quantidade saudável e não precisar passar por isso. Nossa, graças a Deus que a gente quer por uma estética, por uma qualidade de vida. E não porque a gente está com uma doença e realmente não pode fazer aquilo, né? Eu acho exatamente. que Para chegar nesse nível de consciência, né, Tami, que você tá agora, veja, precisou desse trabalho mental antes, porque a pessoa sozinha não consegue. Afinal, todo mundo diz que é só ter força de vontade, né? Ponto. É só ter foco, isso. né? As pessoas acham que é só falta, assim, só você o famoso vergonha na cara, né? Que as É, pessoas vergonha na dizem, cara, pois né? é. Que você não tá, falta vergonha na cara. Por que que não come só um pedacinho? E assim, não é. Eu lembro que quando eu comecei a te seguir, eu tinha assim, uma sensação até de compulsão. E claro que eu aprendi muito com você e vi que não era uma compulsão, mas mais uma ansiedade mesmo, o
comer com a emoção. Mas, para quem está ao redor, acha que é simples, não pode comer, não pode. E, assim, para a gente que está dentro daquilo dali, é assim, um campo de batalha, um campo minado, né? Porque um errinho que você comete, você já quer jogar tudo pro alto. Dá realmente aquela sensação de, assim, ai, cansei, essa vida de dieta não é para mim, cara. Não Principalmente, dá, é toda vez a mesma assim, coisa. né? Exatamente. Então, Tami, apesar de eu já desconfiar, me fale o que é que você mais gostou do curso? O que é que para você fez mais diferença, assim? Olha aí, seu esposo comentou aqui, eu vi essa mudança nela. Que legal, Michel. Ele falou assim, eu vou participar dessa live. Porque ele realmente viu, ele realmente acompanhou. Eu passei assim, por um período difícil, né? Eu perdi o emprego nessa pandemia. E aí, claro, isso tudo mexe com a gente. O momento que eu acho que a nação, né, tá vivendo, mexe Claro, é muito com a totalmente gente. emocional, né? E a gente Isso. logo na comida, que é a principal fonte de prazer, né? Então, não E é o que você sempre fala, acho que é facilidade, né? O acesso que a gente tem à comida tem. é o que leva a gente a isso, né? Eu, com certeza, você já sabe, a gente conversa muito, essa parte emocional para mim foi o divisor de águas, como eu disse, para mim foi o que eu precisava, porque muita coisa, assim, eu já tinha ouvido falar, eu já sabia, eu já tinha estudado, como eu falei, eu já tinha pesquisado, eu já sabia, mas o principal eu não sabia fazer. Então eu cheguei a um ponto que eu falava assim, eu preciso de um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa para me ajudar. E aí eu me lembro que quando eu comecei a ver do seu curso, que eu te mandei mensagem, eu falei assim, poxa, será que vai ser só mais um curso? E não foi. Cara, se é alguém assim que está aqui, que está assistindo, passa, é como eu sou, ansiosa, agitada, de repente não pode comer em casa. Cara, o curso, faça o curso, porque a vida de vocês vai mudar como a minha mudou. Assim, foi maravilhoso essa parte comportamental para mim. Lógico que o curso todo é maravilhoso. Só que como eu já tinha uma base, essa parte comportamental, ninguém te dá isso, ninguém te fala que você tem que saber se comportar. Ninguém fala que você tem que aprender a lidar com as suas emoções para você se alimentar bem. As pessoas simplesmente passam um cardápio, passam os alimentos que você deve comer, como substituir, quantidade, só que não é o suficiente. O comportamento, eu acho que anda ali assim, 50-50. Eu acredito que se você Sim. sabe tudo, você não sabe se comportar, não adianta. Agora, se você tem os dois, aí vamos embora, né? Que vai dar tudo certo. Eu falo que é o combo do sucesso, né, Tami? Com certeza, com Mas, certeza. Tami, mais uma vez, muito obrigada por você ter topado. Eu te convidei aqui, já falei, né? Exatamente, você foi um dos cases de sucesso. E o que me chamou a atenção foi que esse tema da live de hoje foi justamente isso, né? Quando a gente já passou por tanta experiência negativa que a gente não acredita mais naquilo dali. E eu lembro exatamente que você entrou um pouco desacreditada, né? Você topou, mas tava meio assim ali. Ela Sim. entrou, acho que assim, faltava 5 minutos para acabar as inscrições. Ela, eu vou, não fecha a porta não que eu vou. E que bom que você veio, né? Que bom que você viveu essa experiência e teve essa transformação. Eu sou muito grata por ter feito parte dessa história e eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente. Então, quem tá assistindo aí, galera, veja que é possível. E pra gente quebrar essas crenças limitantes baseadas em experiências negativas que a gente viveu, a gente tem que acreditar. E acredita, porque é o que ela tá falando, não é um curso de emagrecimento. É diferente de tudo que você já viveu. Então não tem por que você ficar com medo de tentar, né? Porque eu acho que hoje em dia a própria mídia, né, já acaba se aproveitando dessa questão de emagrecimento. Então, por isso, Sim, para mim, esse curso, gente, de verdade, teve um diferencial na minha vida. Porque ela abrange, porque você vê que o que ela passa, você fala, ah, é verdade, é isso aí, eu faço isso. E isso é muito bacana, isso é muito legal. Sem contar, né, Gê, que eu tenho que deixar aqui meu agradecimento, assim, de coração, pela atenção que você dá, né, poxa, super bacana. No momento que eu te mandava mensagem, de dia que eu te mandava assim, até meio angustiada, e você tá sim. ali, você tá apoiando a gente. Isso também é muito bacana. E esse também é um diferencial do seu curso, porque não é todo profissional que é assim. E é muito bacana você
você ter alguém ali que viveu o que você viveu e no momento que você precisa, ela tá ali para te dar um apoio. Todo dia ver seus stories, te dar uma motivação. Nossa, o curso para mim foi maravilhoso, vale super a pena. Ai, Se eu pudesse, eu tava nessa turma de novo. vou fazer de novo, né? Isso, é maravilhoso. E o legal é que você, cada dia você inova, né? Cada Sim. dia tem um assunto que é diferente, que é novo e que é o nosso dia a dia. E isso ajuda a gente demais, assim, porque você vai aprendendo a lidar com as coisas. Você fala, realmente isso aconteceu. Poxa, ela agiu assim. Vou tentar agir assim também. E todo dia tem uma coisa diferente. Isso é muito Consegue legal. colocar em prática realmente aquilo dali, né? Não é uma coisa surreal que eu tô falando, é uma coisa acessível, que você assiste e consegue realmente colocar no seu dia a dia. É possível você fazer, né? Isso. Cuidado com isso. Eu sempre que realmente quero passar uma coisa que seja acessível, né? Porque de coisa extrapolante, tá todo mundo de saco cheio já. De um monte de técnica que a pessoa não vai conseguir aplicar, né? Então, fico muito feliz também em ouvir esse feedback também. É muito importante para mim também. Eu vou aproveitar, pegar de você ter falado a questão de ser assim, fácil de fazer, né? De dar para a gente fazer. Porque se não for sustentável, a gente não consegue. Quando você falou para eu comer sem pesar, eu confesso que eu fiquei assim, meio tenebrosa. Eu falei, caraca, e agora? Como é que vai ser? Eu lembro que eu até comentei com meu marido e ele. Ela disse isso, eu falei, então você vai fazer do jeito que ela disse, porque tá dando certo. E eu falei, cara, e como é que eu vou fazer isso? Comendo em restaurante. Aí ele, não já te ensinou. O legal é que ele acompanhou muito das minhas aulas, porque eu estou sempre assistindo aqui, a gente está junto. E ele falou, você vai olhar tudo que tem, depois você vai ver. E, cara, para mim foi muito bacana, porque eu comendo todos os dias no restaurante que eu ia, eu consegui fazer meu prato assim, super saudável, super bacana. Cheguei a postar um prato no grupo. Isso também, nossa, para mim foi maravilhoso. Eu não tenho o que dizer, para mim o curso inteiro assim, foi maravilhoso. Obrigada também. Isso é uma coisa que você vai levar para sua vida. É isso que eu fico muito feliz, né? Sim. São aprendizados, eu falo assim para o pessoal. São coisas que você vê, aprende e não tem como você desaprender. É igual andar de bicicleta, né? E agora eu tenho certeza que você vai conseguir se manter magra para sempre, porque você sabe o caminho, né? Você sabe o que fazer, como se comportar. Você sabe agora tudo sobre aquilo dali. Então não tem como você desaprender, né? Esse tipo de conteúdo. É um investimento, né? Que a gente leva para a vida realmente é o conhecimento e o curso traz muito isso, né? É muito bacana. Eu com certeza vou levar tudo para minha vida, porque me ajudou demais. E assim, eu estou sempre dando uns toques nas pessoas que sabem que eu gosto, que me acompanham também. E eu posso ajudar, eu estou sempre ajudando também, super indico para te seguir também. Porque é isso, o conhecimento é o que faz a gente viver melhor até, né? Exatamente. É o que muda o jogo, né? É saber, né? E principalmente, como você falou anteriormente, saber sobre você. Porque acaba que você aprende muito sobre você, né? É autoconhecimento, né? E aí cada um vai levar para um lado, cada um vai entender, bom, então para mim isso daqui é melhor, não, para mim eu funciono melhor assim. E aí cada um acha a sua régua aí, como é que vai conseguir manter, que esse é o mais importante, né? Emagrecimento não é 2 mais 2 é igual a 4 para todo mundo. Depende muito de cada pessoa, de cada história que ela viveu, de cada mente, né? Então, eu fico muito feliz com isso e ouvir isso. Até foi, né, o assunto da sua live, que você estava falando da viagem ao Japão. Eu acho que assim, o que serve para mim não serve para você. Mas essa troca de experiência te faz realmente ver o que vai servir. Poxa, isso aqui serviu para ela, mas não serviu para mim. Mas tudo bem, às vezes vai te ajudar a identificar o que serve de verdade. Exatamente. Uhum. Tami, muito obrigada por separar um tempo para vir aqui motivar a galera também, tá? Nada, eu que agradeço. Eu agradeço a sua presença mesmo. Estou muito feliz com a sua evolução. Seu marido apareceu aqui e ele é prova também que realmente funcionou, né? Deu para ver a felicidade dele aqui em ver essa mudança. E eu fico muito grata por ter feito parte dessa história, tá? Muito obrigada pela sua presença. Um beijo enorme. Beijo. Vamos aí falando, né? Porque o curso tem duração de 1 ano. Então a gente se encontra aí no nosso encontro mensal.
do Facebook, Com né? certeza. Lá então. Um Beijo. beijo. Gente, se vocês puderem fazer, façam, porque o curso é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. É um investimento na vida, na saúde emocional, na saúde física, tudo. É um investimento. Essa mulher é maravilhosa, gente. Beijo, Um meu beijo. amor.